Bom dia. Prisão em segunda instância, né? E quais são as instâncias da verdade, né? Primeiro, eu queria denunciar que existe um tremendo vício de consentimento em todo esse celeuma em torno da prisão em segunda instância, né? E antes de mais nada, esclarecendo que somente nos juizados de primeira e segunda instância, no judiciário brasileiro, é que existe a análise efetiva do mérito da questão. É onde são analisadas as provas, onde são ouvidas as testemunhas, o réu, onde as delações são consideradas, né? As provas são todas elas analisadas. Então, de fato, o juízo sobre o mérito da questão se dá na primeira e segunda instância. O STJ e depois o STF julgam o rito processual, mas não analisam provas, não discutem o mérito. No caso específico de Lula, né, que é o cliente que mobiliza toda a justiça brasileira, né, como no passado recente foi um papel do mensalão, dos anões do Senado, que mereceram uma atenção especial da nossa Suprema Corte, né? Agora tudo gira em torno de Lula, seus comparsas, outros palacianos, parceiros políticos de outros partidos. A questão da corrupção no Brasil hoje é apartidária, né? Mas Toffoli tem compromissos muito mais estreitos com Lula, né? E com o PT, como veremos no decorrer desse vídeo, né? Então, o que reza a Constituição brasileira, né? Primeiro, no artigo 5º, a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ok? E também, em seu inciso 61, se não estou equivocado, diz que ninguém será preso senão em flagrante delito, ok? Ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, ok? Portanto, ora, estamos perfeitamente dentro da legalidade se, por ordem de autoridade judiciária competente, isso é, tribunal de primeira e segunda instância, no caso do Brasil, suficiente e necessário, um preso pode e deve ir para a cadeia. E que pese, normalmente, os presos, eles são encarcerados, os condenados são encarcerados após o julgamento em primeira instância. Só os ricos escalam para a segunda, e os mais ricos ainda escalam para o STJ, e os milionários, como é o caso de Lula, escalam o STF. Não é qualquer um que tem esse privilégio, né? Mas, enfim, lex scripta, né? O Tribunal Federal de segunda instância é exatamente essa autoridade judiciária competente e sem direito a sursis. Portanto, existe plena cognição condenatória
data vênia e com todas as vênias, a Constituição prevê o dito foro privilegiado, infelizmente, atentando precisamente contra o artigo 5º, ok? Ipsum factum. Bom, e que venham os outros 9 processos contra Lula, né? Estamos condenando o cara certo pelos crimes certos. Não existe a menor sombra de dúvida sobre isso. Okay? A dúvida que pesa, sim, é sobre a competência dos magistrados para julgar esses e outros casos de corrupção envolvendo camaradas de alto nível nessa ampla organização criminosa que é a política brasileira, né? Bom, seguindo com todas as instâncias da verdade, pergunto, afinal, a quem interessa todo esse discurso hiperbólico, né, protagonizado por Gilmar Mendes, Lewandowski, Marco Aurélio, o cinismo de Marco Aurélio, de Lewandowski, me incomoda profundamente, e o descaramento, assim, vergonhice do Gilmar Mendes, né? Celso de Mello, obscuro, né? Mas a quem interessa essa dialética sobre a letra da lei? Em flagrante ataque ao espírito da lei. A quem interessa submeter a dignidade de um povo à defesa inescrupulosa de condenados por crimes lesa pátria, crimes de grosso calibre, numerado aos milhões, aos bilhões, aos trilhões? Estamos perdendo tempo discutindo a prisão de delinquentes que fedem a dinheiro público, mesmo após manifestação, no caso de Lula, unânime em segunda instância. De fato, responsáveis pelo juízo do mérito, alicerçado por um calhamaço de prova, de testemunhos. Seus detratores, os detratores de Lula e companhia, não são os seus opositores, são palacianos, gordos palacianos, que viveram dessas benesses. Portanto, STJ e STF analisam os atos processuais, não julgam mais o mérito. Onde processual que pese, culminou, repito, com a unanimidade colegiada e pena máxima. Moro, ao meu ver, falhou duplamente. Primeiro, não condenando Lula com a pena máxima. O colegiado, em segunda instância, unanimemente incrementou a pena de Lula para a pena máxima. Moro garantiu a Lula uma prisão confortável na sede da Polícia Federal em Curitiba, ao invés de mandá-lo ao destino próprio, um presídio, em meio a criminosos comuns. Ora, Moro alega que Lula merece tal distinção por ter sido presidente da República. Mas ele se portou como tal? Ele se portou como presidente da República?